Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Dando continuidade então aqui aos vídeos, não é? Desenvolvendo as questões, múltiplas questões trazidas pelos amigos. Ok? Primeira questão de hoje. Sri Ramakrishna dizia que todos os caminhos seguidos com sinceridade levavam a Deus. Um evangélico sincero, com suas crenças no diabo, na teologia da prosperidade e que condena todas as demais religiões como sendo artimanhas do demônio, também chegará a Deus? Interessante, uma provocação, não é? De fato, Sri Ramakrishna apontava para essa característica fundamental da busca do aspirante espiritual. Ele deveria ser verdadeiramente sincero. Uma vez que a pessoa seja verdadeiramente um aspirante espiritual, ou seja, esteja buscando Deus com um anseio que nos faz lembrar da bem-aventurança, né, do Evangelho. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Sri Ramakrishna entendia que aquele que tem, pela busca por Deus, o desejo que o avarento tem pelo dinheiro, que um homem, uma mulher apaixonados têm pelo seu amor, alguém que está se afogando tem o intuito de escapar da morte. Aquele que tem por Deus esta intensidade de busca chegará a Deus, independentemente da sua cultura religiosa. Então era a respeito disso que Sri Ramakrishna dizia, que o sincero chegará independentemente da sua tradição religiosa. O que não significa dizer que Sri Ramakrishna estava dizendo que todo entendimento religioso era correto, era positivo, porque a pessoa era sincera. Não. Alguém pode estar muito equivocado e estar sincero no seu equívoco, inclusive realizando coisas muito ruins. Sri Ramakrishna dizia: seja intenso, seja fiel à sua tradição, mas não seja um fanático. Ele dizia: é ótimo você dizer, o meu ideal escolhido é aquele, mas é ruim você dizer, todo o resto não presta. Então Sri Ramakrishna não era um defensor de fanatismo sincero, não. Ele era a favor de loucura espiritual sincera, mas com amor. Não é? Então este indivíduo aqui apontado, né, esse estereótipo do evangélico, que vai ser um fanático, que vai ser alguém que vai desconsiderar todos os outros que participam de outros caminhos, ele não está aqui inserido naquilo que Sri Ramakrishna consideraria verdadeiramente um buscador sincero. Porque o buscador sincero aqui de Sri Ramakrishna é aquele que de fato está mirando no objetivo final, na união com Deus. Este indivíduo, a qual descreve aqui o amigo, nesta provocação, ele é um fanático pela sua religião. Na verdade, ele já encontrou o que ele queria no próprio viver a religião. Então, sendo sincero, esse indivíduo vai deixar essas considerações. É verdade que existem segmentos religiosos que são mais sectários, que são mais fechados, são menos amplos. De fato, as escolas cristãs são muito, né, assim, desenvolvedoras da perspectiva de que fora de uma compreensão de Cristo, como as igrejas ensinam, é difícil considerar a salvação. Mas o indivíduo cristão, sincero, honesto, que de fato é um praticante, né, do caminho do Cristo, ele certamente vai perceber que existem pessoas maravilhosas e santas em todos os lugares e que existem pessoas obscuras dentro da sua própria instituição, dentro do seu próprio caminho. Nisso ele vai compreender que a sabedoria existe também em outros caminhos e que Deus olha para tudo. Deus olha para o coração humano, não é? Então esse é o ponto. A sinceridade aqui vai iluminar as percepções, mesmo naqueles caminhos mais fechados, menos amplos. Okay? Segunda questão de hoje. Krishna refuta o desejo de Arjuna de não lutar na batalha de Kurukshetra, determinando que a sua negativa de participar do combate era covardia e não pacifismo. Contudo, hoje, se uma pessoa decidir lutar com armas
contra um governo, por exemplo, por mais injustiçada que essa pessoa e o seu povo estejam sendo, a palavra do Vedanta não será pelo pacifismo? Como então na prática seguir o conselho de Sri Krishna e entrar em um combate concreto, literal, não metafórico? Ou o Bhagavad Gita é só sobre combates metafóricos? Uma outra provocação aqui. O que está dizendo essa pessoa aqui? Batalha de Kurukshetra, diálogo entre Krishna e Arjuna, né? É o tema fundamental do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, a canção do Senhor, um fragmento do Mahabharata, é o diálogo entre Sri Krishna, que representa ali a consciência do divino encarnada, e Arjuna, que representa o ego confuso nesse mundo, de um aspirante espiritual. Então acontece que Arjuna é um príncipe que está à frente de um exército para defender um povo oprimido, para defender uma dinastia vilipendiada do seu direito, enfim, contra um inimigo usurpador. Então, aqui, teoricamente, partimos do pressuposto que na batalha do Bhagavad Gita existe um lado agressor e um lado agredido. Arjuna defende o lado agredido. Só que ele tem afeição pelas pessoas do lado agressor, ele não quer matar, fazer sofrer os outros, e evidentemente não quer sofrer também. Então ele decide se abster da batalha, achando que isso lhe confere uma posição de superioridade moral, espiritual, né? E Krishna diz a ele que não, que ele está agindo com covardia, que o raciocínio dele é errado, que ele deve lutar, que ele deve cumprir o seu papel como príncipe defensor daquele lado e deixar que Deus resolva a questão toda. Que na verdade Deus já resolveu tudo, e em Deus tudo já está resolvido. E aí se desenvolve toda uma série de considerações, né, dos yogas do Bhagavad Gita, naqueles, né, 18 capítulos ali que vão se desenvolvendo, não é? E todo um grande desenvolvimento sobre a vida espiritual profunda, né, onde o pano de fundo é aquela batalha. Então, esse amigo diz, o Bhagavad Gita, a orientação de Krishna está dizendo, entra em combate. Mas, segundo ele, hoje em dia, havendo uma guerra, havendo uma confrontação, havendo uma injustiça, a religião, o Vedanta, os religiosos vão sempre dizer, não entre em guerra, a alternativa é a não violência. Então, como aplicar o entendimento do Bhagavad Gita? Ele está aqui perguntando. Ou o entendimento do Bhagavad Gita é só para questões metafóricas, batalhas interiores, lutar contra suas próprias limitações, mas na guerra mesmo nós devemos ser pacíficos. Bom, o que eu posso responder aqui é que, evidentemente, a orientação do Bhagavad Gita ela transcende as questões bélicas de uma guerra convencional, não é? É sobre a vida. O campo de batalha da vida, como disse certa vez Swami Sarvapriyananda, muito belamente, em uma das suas explanações. Contudo, o campo de batalha da vida também contempla as batalhas convencionais, guerras. E o entendimento do Bhagavad Gita não é para que nós devemos nos abster dessas batalhas convencionais. Nós devemos efetivamente, literalmente, considerar as orientações de Sri Krishna e entender que devemos cumprir o nosso papel neste mundo. Então, se nós temos uma responsabilidade, nós devemos cumprir com as nossas responsabilidades. Não é? Ah, mas onde entra a não violência nisso? Onde entra o conselho do Cristo? Responda o mal com o bem. Está tudo contemplado aqui. Quando nós cumprimos o nosso papel, nós estamos seguindo o nosso Dharma, nós estamos agindo em favor da não violência. Porque quando alguém é agredido e se defende, ele é a favor da não violência. O agressor está cometendo violência. Aquele que se defende não está cometendo violência. Por mais que ele seja violento na sua atitude de defesa. Não é? O sentido aqui é que ele está se defendendo. Ele tem esse direito. E ele tem esse dever. Aí que está o caso. Ele tem esse dever. Mas isso não é contraditório com o Evangelho, por exemplo? Será que Bhagavad Gita e Evangelho não combinam? Porque Jesus diz, devolva o mal com o bem. Defender-se é devolver o mal com o bem. Se vingar, não. Mas defender-se, sim. Então, por exemplo, né, um exemplo assim aleatório, né?
Digamos que existe um país grande, a potência militar, que olhe para um país vizinho e diga: não, eles não têm o direito de existir, eles não têm o direito de ser, eles são parte do meu povo, eles são parte da minha história, eu vou lá invadir, vou acabar com aquele território, vou acabar com aquelas fronteiras, acabar com aquele governo, porque eles não têm direito de ser independentes de mim. Eles não são meus vizinhos, eles são parte de mim. Não importa que eles não pensem assim. Eu vou forçar a barra e vou dizer que eles são porque eu sou forte. Esse indivíduo é o violento, é o agressivo. Aquele que está sendo agredido tem o direito de se defender, tem o direito e tem o dever. Então, por mais que ele use de métodos violentos, armas, luta, combate, matar, nesse caso aqui, é defesa. E defesa de uma agressão não é contraposta à não violência. Ok? Então, não existe aqui problema. É uma má compreensão. Então, não é verdade que a orientação do Vedanta seria: se você é agredido, o país é invadido, ele deve simplesmente aceitar porque ele é adepto da não violência. Não. Isso é um entendimento errado de Arjuna. Muito bem. Terceira questão de hoje. Eu sou um cristão ortodoxo. Frequento a igreja e comungo regularmente. Contudo, eu sou homossexual e tenho um companheiro que também é ortodoxo. Nosso pai espiritual não sabe de nossa condição e relacionamento. O que fazer? É possível ser um cristão ortodoxo praticante, comungar e ser homossexual que tem um relacionamento? Muito bem. Essa é uma questão, uma pergunta, um aconselhamento muito pessoal e particular. Não é? Eu não sou um cristão ortodoxo, mas eu posso falar aqui a respeito de como eu entendo esta questão, observando o que este amigo me coloca aqui. Bom, primeiro ponto é o seguinte: a Igreja Ortodoxa ela tem um posicionamento, um apontamento pastoral a respeito dessa questão da sexualidade e da homossexualidade aqui, no caso. A Igreja Ortodoxa entende que alguém pode ser, sim, homossexual, um homem ou uma mulher, e ser membro da igreja, filho da igreja, participar dos sacramentos, desde que essa pessoa homossexual não tenha um relacionamento romântico, ou seja, um namoro, um casamento, não tenha relações e não trabalhe isso na sua mente também. Deve lutar contra isso. Então, o caminho para alguém ser homossexual e ser membro da Igreja Ortodoxa e participar dos seus sacramentos, segundo o ensinamento corrente tradicional da Igreja Ortodoxa, é que a pessoa seja celibatária. Não é? Esse rapaz aqui, ele é um ortodoxo praticante, frequenta a igreja, participa, recebe a Eucaristia, mas é homossexual, tem um relacionamento romântico, tem alguém que o orienta, qual ele caracteriza como pai espiritual, né? Mas ele não conta isso para esse pai espiritual e, enfim, participa assim da vida da igreja. Ele me pergunta o que fazer. O primeiro ponto que eu acho que deve ser muito claro para todas as pessoas que estão em qualquer caminho é que nós devemos ser verazes, nós devemos ser verdadeiros, íntegros em nossa busca. Sri Ramakrishna Paramahansa dizia que a ascese do nosso tempo é ser verdadeiro. O que é ser verdadeiro? Ser verdadeiro não é sair espalhando para todo mundo o que a gente faz, não. Ser verdadeiro é agirmos com coerência. Então, se eu, por exemplo, tenho um pai espiritual, o pai espiritual conhece a minha vida. Eu não escondo a minha vida do meu pai espiritual. Ou ele não é meu pai espiritual. Se eu estou integrado a um sistema religioso que ensina X e eu vivo Y e me digo identificado com ele, isso não é verdade. Não é verdadeiro. Então, o que eu entendo é que esse rapaz e o seu companheiro, que são praticantes do cristianismo ortodoxo, que têm um dito pai espiritual, devem conversar com aquele dito pai espiritual e explicar a situação deles. Dizer que eles são cristãos ortodoxos, que eles desejam participar dos sacramentos, que eles acreditam no poder da Eucaristia e que eles são homossexuais e que eles vivem um relacionamento amoroso, romântico, de companheirismo. Se esse sacerdote ouvir isso, haverão duas alternativas. Um, ele pode dizer: ok, agradeço pela honestidade de vocês, mas a minha orientação como pai espiritual de vocês é que vocês devem abdicar desse relacionamento romântico, devem se tornar amigos como irmãos, mas não mais namorados, e assim vocês participam da Eucaristia. De outro modo, vocês não participam.
Essa é a maneira mais convencional, seria o mais tradicional de ser dito. Eu não estou dizendo que isso seja o certo. Eu discordo dessa posição. Hoje, durante muito tempo concordei com ela. Hoje eu discordo. Eu acho que não é necessariamente assim. A segunda alternativa é aquele sacerdote dizer: a igreja de fato orienta que nós devemos santificar a nossa vida através de tudo, e um dos meios de santificarmos a nossa vida, uma das ferramentas, é nos relacionarmos, termos um relacionamento amoroso, romântico, na qual nos dedicamos ao outro, servimos o outro e nisso buscamos sublimar a nossa paixão sexual através do amor. Que o amor seja cada vez mais importante do que a carnalidade. É assim para casais heterossexuais, é assim para casais homossexuais. Então, vocês podem sim participar da vida eucarística da igreja, ainda que tenham seu relacionamento, desde que vocês sejam íntegros, de que vocês sejam honestos uns com os outros, fiéis uns aos outros e assim procedam, sempre buscando elevar mais o relacionamento de vocês para algo menos carnal e mais espiritual, como deveria ser com um rapaz e com uma moça, ou com duas moças e com dois rapazes. Essa indicação, que seria aquela que estaria mais de acordo com o meu ponto de vista, Marcelo, dificilmente é dada por um sacerdote da Igreja Ortodoxa. Pode acontecer. O que eu acho importante aqui é que o sacerdote em questão aqui tem o direito de saber e tem o direito de se posicionar. E esses rapazes têm o direito de ouvir, seja lá o que for, o que esse sacerdote diga e decidirem por eles mesmos o que eles querem fazer. O sacerdote pode dizer: vocês não podem mais comungar, e eles podem dizer: ok, vamos então seguir como celibatários, vamos deixar o nosso relacionamento, vamos viver uma vida casta e celibatária, para participarmos da Eucaristia na Igreja Ortodoxa. Eles podem dizer: não, então não vamos mais comungar na Igreja Ortodoxa, porque não podemos viver esse compromisso. Eles podem também dizer o seguinte: não, olha, você não é mais nosso sacerdote, nosso pai espiritual, nós vamos continuar na igreja, nós vamos buscar uma outra orientação, nós vamos buscar uma outra paróquia. Tudo isso eles podem fazer, mas tudo isso tem que ser realizado de modo limpo, de modo claro, de modo transparente, para que todo mundo esteja nas mesmas condições aqui, né? Igualdade, digamos assim. Okay? É assim que eu vejo. Claro que eu entendo perfeitamente o receio desses rapazes de comunicarem algo assim para o seu pai espiritual e acabarem sendo alijados da comunhão ou acabarem estremecendo a sua relação com a igreja. Mas se não formos verdadeiros, para que ter um caminho espiritual? Não é? Só para ser um costume, só para ser uma identidade, só para ser uma etiqueta, só para ser uma coisa que dizemos que somos e não somos? Então, é interessante, né? Possamos pensar nisso. Outra questão aqui. No que difere a perspectiva espírita a respeito da reencarnação daquela perspectiva das religiões indianas, como o hinduísmo, o budismo, o jainismo, o sikhismo, né? Qual é a diferença? É correto falarmos reencarnação ou melhor seria renascimento? Bom, são duas questões aqui interessantes. Bom, de fato, eu vou primeiro usar aqui o termo reencarnação mais simples, mais conhecido, e depois considerar no fim essa questão, o que é mais correto, reencarnação ou renascimento. A ideia de que a nossa alma, vive várias vidas com vários corpos, nasce muitas vezes, comum a espiritismo, budismos, hinduísmos, jainismos, sikhismo e também ao taoísmo, que não é indiano, chinês. De fato, existe essa conciliação. Essas doutrinas todas ensinam isso. Mas, de fato, verdadeiramente, o ensinamento do espiritismo a respeito disso é muito diferente de todas as outras doutrinas. Por quê? Porque todas as outras doutrinas mais antigas do Oriente, elas consideram que a presença da alma, só para simplificar, ok? Neste universo de formas e nomes, com um corpo e com uma mente, é uma prisão. É um lançar-se num mar de limitações e ilusão que algumas religiões caracterizam como samsara.
termo conhecido, né? Pelo budismo, um termo hindu, uma palavra sânscrito, né? O samsara seria então essa prisão da verdadeira entidade. E aí existe controvérsias nisso também. O budismo, por exemplo, trabalha a ideia do anátema, né? De nem mesmo existir esse eu fundamental. Mas, de toda maneira, a ideia de que o verdadeiro está maculado pelo falso, pelo temporário, melhor dizendo, pelo transitório, melhor dizendo, que é este universo em que você tem um corpo e tem uma mente, em que você nasce, cresce, morre e vive em dualidade e multiplicidade. Então, todas essas perspectivas orientais antigas entendem que é necessário superar esta condição, esse condicionamento de dualidade através de uma iluminação, através de uma descoberta do verdadeiro eu. E aí vão variar muito, né, sutilezas a respeito disso. Mas sikhismo, budismo, jainismo, hinduísmo, budismo, taoísmo vão ensinar isso. Ok? O que você verdadeiramente é, não é isso que nasce, cresce, morre, que tem corpo, que tem mente. Corpo e mente são coisas que refletem você. O espiritismo pensa diferente. O espiritismo considera que a existência de uma combinação entre alma e corpo e mente, e o espiritismo nem faz uma diferença muito grande assim entre corpo e mente e alma, compreende que isso é eterno, que sempre vai existir essa combinação. E que a questão do espiritismo é trabalhar a evolução do espírito, coisa que não existe nessas perspectivas mais antigas. Essas perspectivas orientais mais antigas, elas não falam de evolução do espírito, porque espírito, ainda que esse termo seja muito genérico aqui, ou seja, aquilo que você verdadeiramente é puro, imaculado. Sempre existiu e sempre vai existir, nunca foi decaído, nunca foi primitivo e não evolui, porque é uma estabilidade. É o contrário da dualidade, da transformação, da transitoriedade. Então essas perspectivas entendem a sua, a nossa, a minha, a sua, a nossa natureza como uma luz que ilumina esses corpos e mentes. De modo geral, com muitas variações de nomenclatura e modos de dizer, é isso que essas filosofias antigas defendem. O espiritismo, muito influenciado pelas concepções ocidentais de própria evolução e materialismo, e também por conceitos cristãos, não é? Das religiões abrâmicas, entende diferente. Entende que o espírito nasce de Deus, da inteligência suprema. Muito simples, o espírito. E nisso ele vai vivendo existências simples, em organismos simples, em criaturas simples, e vai evoluindo enquanto espírito e vai alcançando corpos mais evoluídos. E aí, inclusive, se desenvolvem as perspectivas um tanto quanto racistas do espiritismo, que caracterizavam certas raças humanas, essas etnias humanas, como invólucros mais primitivos para espíritos mais primitivos. E outros invólucros, outras raças, outras culturas, como mais evoluídas para espíritos mais evoluídos. O espiritismo é bem racista, né? A proposição de Allan Kardec. Por quê? Porque juntava essas ideias do seu tempo, ali do século XIX, né? Acreditava em muitas coisas. Kardec acreditava, por exemplo, em frenologia, né? Você conseguir determinar, né, a capacidade das pessoas pelo formato da cabeça, né? Ó, fulano tem uma cabeça ali de carpinteiro, outro tem uma cabeça ali de arquiteto. Kardec acreditava em muitas coisas que eram comuns ao seu tempo, inclusive o pensamento racial, racialista, racista mesmo. Então, o espiritismo, que é uma criação de Allan Kardec, ele tem essas interpretações a respeito da perspectiva e doutrina da reencarnação, mescladas, então, esses elementos todos ali do cientificismo do século XIX, de elementos da moral cristã, não é? Então é diferente.
não existe essa perspectiva de evolução do espírito nessas filosofias e religiões mais antigas do Oriente. Ok? Então, quando o espírita diz, né, do átomo ao arcanjo vai continuar evoluindo, alguém dessas perspectivas, né, do Vedanta, do budismo, dos hinduísmos diversos, né, enfim, o taoísmo vai dizer, poxa, mas isso é um inferno, né? Isso é um samsara eterno, não é? Para essas perspectivas, mesmo o renascimento em um céu, em um mundo ditoso, um mundo búdico, ainda assim não é a verdadeira natureza. Ainda é um espaço de transitoriedade, ainda é um espaço de dualidade. Então é muito diferente nesse sentido, ok? O espiritismo de Kardec ele não é assim muito rico filosoficamente. Kardec se baseava mais naquilo que ele entendia ser uma observação de fenômenos, né? Ditos fenômenos espíritas, ok? A outra questão é se é mais correto falar reencarnação ou renascimento. Bom, reencarnação está dizendo que alguém está voltando à carne. Nesse sentido, de acordo com a perspectiva vedântica, por exemplo, que eu sigo aqui, nós poderíamos dizer que é um pouco impreciso, porque, em verdade, o que nós verdadeiramente somos não entra na carne, não toma a carne. O corpo da carne, ele é vivificado pelo prana, pela energia, e ele é orientado por esta mente, por esse corpo mental que diz eu. Mas nada disso somos nós verdadeiramente. Nós, o que somos, o Atman, ele nunca encarnou de fato. Ele nunca foi carne. Então, nesse sentido, reencarnação não seria muito preciso. Ah, então seria melhor renascimento? Também seria impreciso. Se nós formos considerar que o que nós somos, o Atman, o espírito, ele nunca nasceu de fato. Então, o que nasce aqui muitas vezes e morre na carne é a identidade do ego. Nem mesmo essa identidade do ego é material de fato, mas ela se apropria de elementos materiais, o corpo e a mente. Ah, a mente é material, Marcelo? É material. A matéria é mais sutil, mas é material, assim como a eletricidade, né? Ela é mais sutil do que a lâmpada, mas ambos são materiais. Ok? Campo físico da coisa, né? Então, o que nós podemos dizer é que esses duas maneiras de olhar para a questão poderia dizer que tanto reencarnação quanto renascimento não seriam muito precisos. Contudo, tem também o seu aspecto de reencarnação e renascimento, porque isso que somos se identificando com corpo e mente nasce muitas vezes e nasce na carne. Então, reencarnação e renascimento são sinônimos, são palavras pouco precisas, mas que não são totalmente erradas. Então, para a transmissão de uma ideia, as duas servem, né? Então, assim, é um pouco pedantismo isso, dizer, não, reencarnação não, melhor renascimento. Não, não. Os dois. Reencarnação é a palavra que acabou se tornando consagrada pelo sentido prático, né? Da transmissão de um conceito. Muito bem. Outra questão aqui, também relacionada com o espiritismo. Como você vê a figura do médium Chico Xavier? Os espíritas o veem como uma alma iluminada. Muitos cristãos, católicos, evangélicos, o veem como um propositor de uma falsa religião. Como o senhor vê? É possível legitimar a trajetória de Chico Xavier por uma perspectiva vedântica? Bom, já falei aqui algumas vezes sobre Chico Xavier, sobre coisas relacionadas. Chico Xavier foi uma personalidade muito importante da vida nacional e da vida espiritual brasileira, sem dúvida nenhuma. O espiritismo é muito importante no Brasil, e apenas no Brasil. Surgiu na França, né, ali, meados do século XIX, mas apenas aqui no Brasil, né, ali no finzinho do século XIX, né, no início ali com o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, né, aquele deputado ainda dos tempos do Império, médico, né, que assimilou alguns conceitos advindo de livros espíritas, tanto de Allan Kardec quanto do João Batista Rostand, rival de Kardec, mas aqui no Brasil houve uma combinação, né? Já falei sobre isso aqui no vídeo, sobre o fenômeno religioso do espiritismo.
E aqui no Brasil se tornou muito grande, mas foi se tornar realmente gigante aqui quando da vida de Chico Xavier, né? Chico Xavier foi então um médium, alguém que, né, dizia ter a habilidade, né, de se comunicar, ouvir, ver pessoas que morreram, que estavam no seu corpo mental, né, ver espíritos, assim, mas simplesmente falando. E ele transmitia então mensagem desses espíritos através de um método chamado psicografia, ou seja, ele era de alguma maneira conectado com esses espíritos e esses espíritos escreviam através da mão dele. E assim ele se comunicava com muitas pessoas aqui que perderam parentes, né? Teve pessoas que faleceram e as pessoas que continuaram vivas aqui se ressentiam muito das perdas. E o Chico Xavier, durante muitas décadas, comunicou a essas pessoas mensagens do outro mundo, de pessoas que morreram. E essas mensagens levaram, assim, para milhares de pessoas muito conforto. O Chico Xavier também escreveu muitos livros, ditos romances espíritas, a qual ele era orientado por esses espíritos que ele identificava. E muitos livros foram escritos, muitos, incontável, centenas de livros, que foram comercializados sobretudo pela Federação Espírita Brasileira. O que acontece? O Chico Xavier fez isso durante décadas, ele é uma pessoa muito requisitada, escreveu muitos livros, que venderam muito, mas ele se manteve incólume em relação à riqueza pecuniária pessoal. Ou seja, ele podia ter ficado muito rico vendendo os livros dele. Eram livros dele. Formalmente falando, era ele que estava escrevendo. Ele poderia ter comercializado esses livros, mas ele não fez, não ganhou dinheiro, não ficou rico. E também, muitas pessoas eram muito gratas a ele por causa dessas comunicações ditas, né, comunicações, né, dos falecidos com as pessoas vivas. E ele também não se locupletou disso, viveu sempre de modo muito modesto, muito simples, numa casinha lá em Minas Gerais. E boa parte do que ele, né, chegou de riqueza econômica através do seu serviço foi destinado a obras caritativas. E muito do que ele fazia era justamente por esse sentimento de querer fazer o bem aos outros, de querer promover às pessoas uma edificação. Então o que acontece é que essas coisas todas são méritos espirituais, sem dúvida nenhuma, grandes, e são, sim, uma manifestação de uma realização espiritual, inegavelmente. Por quê? Porque é alguém que conseguiu se desprender dos desejos por riqueza desse mundo. Bem-aventurados os mendigos de espírito, aqueles que não têm posse. Então, ele encarava a sua trajetória no mundo como um serviço à humanidade e servia com as ferramentas que tinha. No caso, a sua religião, a sua cosmovisão, a sua perspectiva filosófica, religiosa, moral e aquilo que ele entendia ser os seus dons. E aí as pessoas podem acreditar que era verdadeiramente um dom mediúnico ou um dom intelectual, de escrever livros e de falar para as pessoas mensagens bonitas. Então, independentemente se a pessoa entende que o Chico Xavier foi verdadeiramente um médium ou se ele concebia aquilo do seu próprio intelecto, o fato é de que a realização dele não foi para botar dinheiro no bolso, não foi para se aproveitar das pessoas, foi para ajudar as pessoas a fazer o bem, curar corações feridos e por amor. Isso é muito bonito, isso é prova, ao meu ver, de realização espiritual. Contudo, junto com isso também existem outros aspectos. Evidentemente que se alguém considera aqui que existe uma dúvida a respeito se o Chico Xavier de fato tinha essa comunicação, ou se ele de fato escrevia os livros e dizia que era um espírito, é claro que isso não se coaduna com aquele dito de Sri Ramakrishna, né? A ascese nos nossos dias é a veracidade. Então há quem acredite que o Chico Xavier foi alguém que enganou as pessoas através de uma falsa mediunidade, que aquilo era ele que estava escrevendo, era ele que estava falando, e que ele passava aquilo como sendo de uma outra pessoa, ou que ele era uma pessoa confusa a respeito disso. Era sempre ele, por uma certa esquizofrenia, ele. Não é? O que eu fico a pensar é que há um aspecto subjetivo nisso,
que não há como se comprovar. Mas que no final das contas temos que perceber assim, o que ele fez em relação às pessoas, os objetivos e o que ele recebeu, acho que aponta um pouco para a veracidade da sua intenção positiva. Tem aspectos assim, que são um pouco mais questionáveis, como por exemplo o tema muito delicado das tais materializações, né? Ectoplasmia, que o Chico Xavier teria participado, né? Ao lado de supostos espíritos materializados e que fluidos sairiam do próprio corpo dele e de outros, que nós sabemos que eram eventos fraudulentos, que eram eventos inverídicos. Não aconteceu. Essas coisas todas de fotos de ectoplasmia, de materializações de espíritos são falsidades. E o Chico Xavier participou daquilo. Alguém que pode achar que ele participou daquilo sem saber, mas era de uma tal tosquice, de uma tal grosseria, de um tal embuste, que é difícil que ele não tenha participado daquilo conscientemente. Então, é claro que isso traz uma nódoa, não é? E alguém pode dizer assim, ele queria imprimir nas pessoas a crença a respeito daquelas coisas, com boa intenção, mas o fato é que aqui temos, né, uma constituição de um elemento inverídico, que não é positivo, mas que, ao meu ver, não desconstrói tudo de bom que ele também produziu como exemplo de vida. Alguém que poderia ser milionário através de uma atividade religiosa abdicou de ser milionário para servir os outros, ajudar e fazer caridade através de uma atividade religiosa. Neste nosso mundo de tantos patriarcas milionários, bispos milionários, padres milionários, pais de santo milionários, gurus estupradores, padres estupradores, bispos estupradores, pais de santos estupradores. Não é difícil perceber que o exemplo de vida do Chico Xavier foi muito limpo em relação a tudo isso. Ele era homossexual. Mas nunca você percebe qualquer coisa relacionada à vida do Chico Xavier, mesmo das pessoas mais críticas a ele, que tenha dito que ele se aproveitou de alguém, que ele se conectou com alguém por alguma coisa relacionada a dinheiro, poder, sexualidade. Não. Então, assim, ele era homossexual e aparentemente celibatário. E aqui nós vemos uma implicação, né, da qual eu vou falar aqui. Muito bem. Então, assim, essas coisas, né? As mensagens e os livros, né? Assim, a observação, né, literária dos livros mediúnicos apontam de que eles não são exatamente coisas, né, muito... Existe um molde ali, existe um modelo ali, existe um estilo repetido ali. Então, assim, a análise literária, né, desse material indica que os livros são do próprio médium. Essas coisas, né, das manifestações, né, embusteiras, de materializações e tudo mais, indicam aqui um comprometimento com uma certa maquinação para construir a ideia espírita. Né? Os espíritos são muito ligados a essa coisa, né? O espiritismo científico não tem isso, de fato. Verdadeiramente. Desculpe aqui os amigos que são espíritas, mas isso não é correto dizer. Isso vai um pouquinho contra. Não é? E tem a outra parte. O Chico Xavier foi um cara pobre, foi um cara que destinou seu dinheiro à caridade, incansável em atender pessoas para dar a elas uma mensagem de conforto. Isso para mim mostra bondade. E bondade é realização espiritual. Agora, existem também os problemas humanos, defeitos, precariedades, combinadas aqui. Ou seja, estamos olhando para um ser humano com alguma realização espiritual e também com defeitos. Ok? Eu falava aqui, né? O Chico Xavier era um homossexual, mas que casto e tudo mais. Em virtude da sua interpretação ascética da vida, o que também mostra algum tipo de realização. Alguém que não estava buscando mais esse tipo de conexão. Seja heterossexual ou homossexual, ok? A virtude aqui não é que ele era casto por ser homossexual. Mas que ele já não tinha mais esse desejo de se conectar. Não é? Que é próprio de pessoas que já alcançaram um parâmetro mais elevado. Contudo, eu acredito que também muito influenciava a mentalidade do Chico Xavier o background católico dele, cristão dele. Então, assim, ele era um mineiro brasileiro, né, dos anos, né, do século XX.
E ele tinha essas questões morais, conservadoras, muito influenciadas pelo próprio cristianismo católico. Era um indivíduo muito conservador. E, no seu conservadorismo, um pouco reacionário. Então, um aspecto também que vai um pouquinho contra, né, a figura do Chico Xavier é que ele apoiou, por exemplo, o golpe militar de 64, apoiou a ditadura, né? Porque considerava um risco do comunismo. Você tinha aqueles medos, receios típicos de uma pessoa reacionária de mentalidade católica, não é? E junto com isso tinha os elementos da doutrina espírita e tudo mais que eram mesclados ali. Então é uma figura humana com controvérsias, esse aspecto político, por exemplo, complicado, né? Poderia ter ajudado muito na sua voz, o seu peso moral, se ele tivesse sido contra o regime militar. Infelizmente, ele, né, colaborou com essa tragédia brasileira, né? Um regime assassino, totalitário, torturador, corrupto. E o Chico Xavier apoiou isso. Porque tinha os medos dele, talvez por ignorância, por conservadorismo, aspectos reacionários, o medo do comunismo, o medo do materialismo, né? Mas tem todos esses outros aspectos também. Então, assim, ao meu entendimento, é um indivíduo que fez mais bem do que mal. Agora, não é para mim, por exemplo, um orientador no que diz respeito à perspectiva, visão, interpretação das coisas, até mesmo porque acredito que a própria doutrina espírita tenha muitas limitações. Não é uma via que eu compreenda como a ideal para mim, mas eu reconheço que o espiritismo tem um aspecto muito positivo, que é o seu aspecto karma yoga, ou seja, pessoas que botam a mão na massa para realizar o bem porque acham que isso é positivo para o seu progresso espiritual. Não é? O verdadeiro karma yoga faz o bem porque quer fazer o bem, porque vê Deus em todos. Os espíritas querem progredir. Então, é um pouquinho, uma deformação do karma yoga, mas está ali presente no espiritismo. Então, existem muitas coisas positivas no espiritismo, né? O seu aspecto ascético nesse sentido, né? São muito simples, são muito, né, austeros, não estão presos a ritualismos e tudo mais. Eu digo assim, filosoficamente falando, conceitualmente falando, o espiritismo colabora muito nesse sentido com a ação social, caritativa, mas é bastante conservador e um pouco reacionário. E por causa das origens do próprio Kardec, tem um pouquinho de racismo, uma interpretação pouco reacionária das coisas, não é? Eu não posso falar aqui de uma perspectiva vedântica. Definitivamente, o Chico Xavier não era um vedantista. Na compreensão do espiritismo existem elementos conciliados com o Vedanta, mas existem também diferenças importantes. Tá bom, meus amigos? Então, terminamos por hoje aqui. Até um próximo vídeo com mais questões. Um grande abraço a todos no amor de Cristo.